Olá! Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós estamos numa sequência estudando agora o capítulo 3 do livro com o título Teoria da Natureza Humana Original. Antes de qualquer coisa, eu gostaria primeiramente de fazer uma introdução sobre o livro, né? O livro está aí na sua tela e a gente sempre faz a referência onde você pode localizar. Então está ali na sua tela também. O link é o site unificacionista.com, você vai entrar no site, acessando ali o menu, você vai no item literatura e dentre outros livros que estão ali disponíveis, tem ali o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, o qual você pode fazer download ou até mesmo ler ele no próprio site, né? Ali tem um dispositivo que vai permitir você folhear o livro e acessar, enfim, né? A forma como você vai manusear e possuir o livro é sua opção, tá bom? Então aí para a gente fazer uma introdução, eu já vou ir para a próxima tela, para a gente se situar como está a sequência do nosso estudo. Já temos aí algumas aulas gravadas sobre esse terceiro capítulo com o título Teoria da Natureza Humana Original. Basicamente na sua tela você vai ver os conteúdos que nós já estudamos também detalhadamente lá no primeiro capítulo, quando começamos estudando Teoria da Imagem Original, falando sobre os atributos, sobre a estrutura da imagem original, ou seja, de Deus. No segundo capítulo, nós também fizemos a replicação de todos esses atributos nos seres existentes, estudamos isso lá no segundo capítulo com o título Ontologia, uma teoria do ser. E agora nós estamos fazendo a mesma lógica, né? Analisando essas mesmas características, esses mesmos atributos, agora replicados e aplicados no ser humano, para a gente conseguir formar essa ideia da natureza humana original, aquilo que Deus planejou para o ser humano. Aí na sua tela, então, só para a gente ir se situando, né, e dar continuidade nessa aula de hoje, nós estamos estudando aí os aspectos de caráter divino e imagem divina. Nas aulas anteriores desse terceiro capítulo, nós concentramos aí no estudo da imagem divina replicada nos seres humanos, falamos ali de Sun-San e Ryun-San, os aspectos de Sun-San interno e Ryun-San interno manifestos em intelecto, emoção e vontade, e o Ryun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios. E na aula anterior, a última aula aí que nós estudamos, do capítulo 3, nós nos dedicamos ao tema Yang e Yin, seja Yang e Yin do aspecto Sun-San ou do aspecto Ryun-San. E também falamos sobre imagem individual. Aplicado no ser humano, demos bastante ênfase ali na preciosidade, na sacralidade, na importância da individualidade, né, na especificação detalhada, esmiuçada do ser humano, né? Cada ser humano único, individual, né, a sua peculiaridade. Falamos bastante sobre isso. Se você não viu essa aula, ela está lá disponível. Fica a dica, né? Não viu? Assiste lá. Assistiu e não conseguiu acompanhar, ficou alguma coisa não muito clara? Pode voltar lá. Então, basicamente, né, dando sequência, nós finalizamos na aula anterior o estudo, então, da imagem divina no ser humano. Os aspectos Sun-San e Ryun-San, como está aí na sua tela, e os aspectos Yang e Yin e também individualidade ou imagem individual. Agora, nessa aula específica, nós vamos nos concentrar no estudo do caráter divino, seja os três aspectos que estão aí na sua tela: coração, logos e criatividade. Quando nós estudamos lá no primeiro capítulo, na teoria da imagem original, falando sobre o caráter divino em Deus, especificando o estudo de coração, logos e criatividade, nós dedicamos uma aula específica para cada um dos itens, dada a importância, né, que o livro e nós também aqui no entendimento dessas aulas facilitadoras, ajudando você a compreender um pouquinho mais detalhadamente, um pouco melhor aí os conceitos e as afirmações do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Então a gente optou em fazer uma aula específica. Todas elas já estão disponíveis e são fundamentais, as análises, as conceituações, as reflexões e às vezes até algumas analogias, já mencionando assim de uma forma bastante sucinta sobre o ser humano, mas são aulas muito importantes, as quais eu reitero que você assista. Se não assistiu, assista lá, porque são fundamentais para entender o que nós vamos falar hoje nessa nossa aula facilitadora.
E se assistiu e ainda não ficou muito claro, não tenha nenhum medo, nenhuma restrição em fazer o estudo novamente. Vai lá, as aulas estão gravadas, assiste de novo. Porque os conceitos, os detalhamentos estão todos naquelas aulas. E a gente só vai, a partir do que a gente já falou, conceituou, detalhou e tentou facilitar o entendimento naquelas aulas, agora a gente vai simplesmente, na replicação desses atributos no ser humano, fazer análise a partir do entendimento daquilo lá, entendeu? Aquilo que a gente estudou lá. Então é fundamental e reitero aqui a importância de você estar assim com nota 10 no estudo daquelas 3 aulinhas, tá bom? Então esse é o tema da nossa aula de hoje, caráter divino, onde nós vamos estar falando aí sobre coração, logos e criatividade no ser humano. Eu coloquei essa imagem aqui só a título de lembrança, né? Nós lá falamos bastante aprofundadamente e longamente sobre o coração como o âmago na estrutura de Deus, estando ali no ponto mais central, ali, o impulso a partir do qual todos os demais aspectos e atributos de Deus vão funcionar, operar e se relacionar. A título de lembrança, porque é uma ideia, é um conceito com o qual a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, tá bom? Ok? Tá com seu caderno e sua caneta na mão? É aquela dica que eu também sempre dou. Né? Fica aí porque eu vou dando as dicas, né? Eu sempre menciono, eu não trago todo o conteúdo do livro, então isso não tira e não exime a sua responsabilidade depois de pegar o livro, folhear aí nesses temas que a gente vai discutir hoje e depois, né, estudar mais aprofundadamente. O que a gente vai fazer aqui é, através de trazer as ideias principais, conceituar, tentar esclarecer, tornar um pouco mais familiarizados as expressões, os conceitos que estão lá, e quando você pegar o livro e folhear os temas que a gente vai estudar hoje, tenho certeza que você vai sentir mais facilidade, né? Espero que você consiga ter mais facilidade no estudo e entendimento desses itens. Beleza? Pegou, enquanto eu estava dando essa enroladinha aqui, pegou o caderno e a caneta. E vamos lá, então, vamos avançar para a próxima tela aí. Então, o primeiro ponto dentro do estudo do ser humano como um ser com caráter divino, nós vamos falar o primeiro aspecto, um ser com coração. Como explicado lá na teoria da imagem original, coração é o impulso emocional de buscar alegria através de amar. Nós falamos longamente sobre isso lá no estudo do coração. Esse conceito está aí grifado, você já deve até ter anotado, se você acompanhou a aula e está fazendo essas anotações que eu venho mencionando aqui, certamente você já tem. Dá uma folheada aí no seu caderno, volta lá para aquela aulinha específica que você vai ver. Esse conceito já citamos ele. É só a título de trazer ele agora. Falamos esse aspecto em Deus, mas agora nós vamos aplicar isso também no entendimento e na formulação da nossa teoria da natureza humana original. Seguindo ali, então, ele é a fonte de amor, o impulso emocional que não pode evitar amar, e o âmago da imagem original. Por isso eu trouxe de novo essa imagem que está aí na sua tela, eu mencionei ela na tela anterior ali, quando ele fala o âmago, né? Então, se a gente fosse esquemática e graficamente tentar esboçar o que a gente está falando aqui em palavras, o desenho seria mais ou menos esse, né? O coração ali no centro, no âmago, ali lá na parte mais interna, dentro de toda essa estrutura que a gente vem definindo como as características e atributos constituintes do ser Deus. Então, seguindo ali, assim, coração é o âmago de Sun San e, portanto, o núcleo da personalidade de Deus. Parênteses aqui, eu enfatizei bastante isso, estudando todo o primeiro capítulo sobre teoria da imagem original, falando sobre os atributos de Deus, principalmente quando a gente entrou aí no aspecto função de Deus, o aspecto denominado no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação como caráter divino, a gente tem definido o aspecto personalidade, a personalidade de Deus. E os aspectos essenciais dessa personalidade, descritos, como a gente já mencionou e a gente vai estudar nessa aula hoje, coração, logos e criatividade. Beleza? Seguindo ali, Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48, essa é clássica, né? Em outras palavras, Jesus ensinava que os seres humanos deviam refletir a personalidade de Deus centrados no coração de Deus.
Ok, então quando você lê Mateus 5,48, quando Jesus diz, sede vós perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito, é uma ordem, é uma afirmação, isso é imperativo, ele está obrigando, dizendo, você tem que se tornar, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Como? A questão é, e tem sido ao longo desses 2000 anos, desde quando Jesus proferiu essas palavras, como ser perfeito como Deus é perfeito? Basicamente, nós precisamos conhecer a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Quais os atributos essenciais dessa personalidade, desse caráter divino? Esse é o ponto sobre o qual, ou os pontos sobre os quais nós vamos estar falando nessa aula agora, tá bom? Seguindo aí então, vamos aí para a próxima tela. Nos seres humanos, também, replicando esses atributos, o coração, então, é o núcleo da personalidade humana, da natureza humana original. Deste modo, a perfeição da personalidade de uma pessoa se torna possível somente quando ela experimenta o coração de Deus. Parênteses aqui. Conceito fundamental, tá aí grifado, eu vou aí dar uma explicadinha, dar o tempo hábil para você copiar nas suas anotações. Mas veja bem, o que nós estamos mencionando aqui, o que o livro menciona nessa parte, é exatamente uma explicação, apesar de sucinta, daquilo que a gente acabou de mencionar ali anteriormente, com relação à citação de Jesus em Mateus 5,48, quando ele faz essa afirmação imperativa dizendo, seja você também perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está lá no céu. Beleza? Como é possível isso? Porque nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, como está descrito lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e tal, né? Enfim, nós podemos então aperfeiçoar a nossa personalidade, porque temos no nosso âmago o mesmo atributo que é o âmago da personalidade de Deus. Em palavras resumidas, em poucas palavras, é o que ele acabou de dizer ali nesse grifo, né? Podemos aperfeiçoar a nossa personalidade somente quando pudermos também experimentar o coração de Deus. O coração de Deus. O âmago de Deus. Essa característica essencial da personalidade, do caráter divino. Beleza? Seguindo ali, uma pessoa que tem então aperfeiçoado o seu caráter, experimentando o coração de Deus, então passa a ser de fato um ser de coração. E eu até me lembro aqui de uma citação que a gente fez na aula anterior, falando ali sobre os elementos de Yan Yin, aonde, numa das conceituações, a gente trouxe aquela afirmação chamando o homem de Homo Amans. Tá lembrado? Nós falamos na aula anterior. Se não assistiu, assiste lá. Se assistiu e não lembra, assiste de novo, sem problema. Ok? Então é só uma alusão aí ao que a gente já vem pontuando, mas a gente vai somando todas essas afirmações e formando um todo, né? Uma ideia mais clara, mais compreensível, mais inteligível, tá bom? Seguindo aí então, coração, então, como nós mencionamos, sendo o núcleo da personalidade de Deus, o âmago da personalidade de Deus, logo, agora a gente vai afirmar, e esse é um conceito muito importante, por isso, anota aí nas suas anotações no seu caderno, coração é o núcleo da personalidade humana também, tal como é em Deus, também é, ou pelo menos, vamos fazer um parênteses aqui, né? Deveria ser. Esse é o, fechando esse parênteses, esse é o projeto, esse é o protótipo, esse é o plano original, essa é a natureza humana original vislumbrada, esboçada por Deus lá no processo de criação ainda dentro do seu Ryun-san. Interno, usando ideias, conceitos, leis e princípios, usando intelecto, emoção e vontade já no Sun-san interno, formando então as ideias, o planejamento, o protótipo, enfim, tá bom? Isso a gente vai falar mais na sequência. Portanto, o fato que os seres humanos são seres de coração significa que eles são seres de personalidade, como nós já afirmamos também sobre Deus. Ok? Então aqui é lugar comum. Vou repetir tudo que a gente já falou lá sobre Deus na teoria da imagem original? Não. Né? Tá lá, eu já mencionei no comecinho dessa aula. Volta lá, assiste de novo, tá bom?
A mente espiritual e a mente física de tal pessoa se engajam em harmoniosa ação dar e receber, centrando no coração. Centrando no coração. Coração. Qual coração? O mesmo coração que é o âmago do ser humano, aquele coração semelhante à imagem do coração de Deus. Ok? Vai percebendo que nós estamos pontuando ideias fundamentais. Por quê? Porque mais adiante, quando a gente começar a observar que o ser humano não é bem assim, essas ideias que a gente está pontuando aqui são importantes porque a gente vai conseguir, então, identificar qual é o ideal, quão distantes nós estamos desse ideal e como nós podemos caminhar em direção a ele. Beleza? Então, seguindo ali, centrando no coração e suas faculdades de intelecto, emoção e vontade. Parênteses aqui, faculdades que estão lá no Sunsan interno, dentro do Sunsan, também na imagem original e também em nós seres humanos, como a gente já mencionou em algumas aulas anteriores, aí, estudando sobre isso na natureza humana original. E aí também, só para a gente, antes de fechar esse parênteses, cada um deles, respectivamente, estão buscando os valores de verdade, beleza e bem. Fechando esse parênteses, então estão todas igualmente desenvolvidas de uma forma equilibrada, centrando no coração. Olha que afirmação fundamental. Intelecto humano, emoção humana, vontade humana, centrada no coração, vai permitir que nós consigamos conceituar, compreender, definir de forma clara, plena, absoluta, valores de verdade, beleza e bem. Qualquer distorção nesse coração que não esteja plenamente afinado, sintonizado com o coração do Pai que está no céu, provavelmente, indubitavelmente, com certeza, o intelecto humano, buscando a verdade, talvez não encontre a verdade tão verdadeira como a gente gostaria. E aí, respectivamente, beleza em relação à emoção e o bem em relação à vontade. Ok? Um parênteses aqui, algumas reflexões para a gente já ir lançando aí, né? Seguindo, em uma pessoa decaída, o funcionamento da mente espiritual é frequentemente muito fraco e está dominado pelo funcionamento da mente física. E isso em função de tudo aquilo que a gente já mencionou, né? O hedonismo, o materialismo que hoje aflora e assola a humanidade, né? Deixando o ser humano basicamente como um ser animal, com uma mente física, um corpo físico e basicamente embotado no aspecto de compreensão e entendimento da sua existência espiritual, tanto no corpo quanto na mente espiritual. Beleza? Seguindo ali, além disso, em muitos casos, uma pessoa pode ter uma faculdade bem desenvolvida de razão, capacidade intelectual, mas não tem maturidade emocional ou suficiente força de vontade para fazer o que é bom ou certo. Por outro lado, uma vez que uma pessoa é capaz de herdar o coração de Deus e se tornar um ser de coração, então o intelecto, emoção e vontade dessa pessoa, desse ser humano, podem se desenvolver de uma forma bem equilibrada. E sua mente espiritual terá o poder de assumir domínio sobre sua mente física. E então elas podem adequadamente se engajar em harmoniosa ação de dar e receber. Aqui nesse parágrafo, nessa explicação, a gente poderia ficar horas, né? Poderíamos fazer aí várias horas de aula discutindo, aprofundando essa questão. É o objetivo dessa? Não, não é. Mas enfim, está ali grifado e eu vou dar o tempo hábil para você copiar. Gente, olha que coisa fantástica. O ser humano realmente está nesse nível? Não está. Nós hoje enfatizamos exacerbadamente a nossa existência física em detrimento, em prejuízo da nossa vida espiritual, da nossa existência espiritual e dos aspectos da nossa mente espiritual. E aí entendam, intelecto, emoção e vontade, os quais buscam verdade, beleza e bem. Então, se a pessoa consegue sintonizar o seu coração com o coração de Deus, o desenvolvimento da sua capacidade intelectual, o intelecto, buscando a verdade, em equilíbrio com a emoção, buscando a beleza, e a vontade, buscando o bem, vai permitir que essa pessoa crie valores muito sólidos, muito claros, profundos, basicamente absolutos,
em relação a esses aspectos. E o ser humano, quando ele não está nessa sintonia de coração com o coração de Deus, o desenvolvimento, por maior que seja, que você possa dizer, nossa, essa pessoa tem uma capacidade intelectual, ela tem uma capacidade artística com relação à criação do belo, em promover e desenvolver, empreender ações para o bem, ainda assim, eu tenho que afirmar, de acordo com o pensamento de unificação, que ainda é limitado. Não estando plenamente afinado, sintonizado com o coração de Deus, ainda assim o homem vai estar aquém da sua plenitude em termos de potencial, em termos de capacidade de desenvolver essa personalidade, intelecto, emoção e vontade, na sua plenitude, na sua completude. Beleza? É uma exemplificação, eu não vou me estender, como eu falei, senão ficaria muito extensa essa aula, mas o objetivo é você depois se debruçar sobre esses aspectos do livro e depois sobre, até mesmo em outros discursos, né? Você pode buscar nos discursos do reverendo Dr. Sammy Amun, principalmente os discursos sobre família, mais detalhamento sobre isso, né? A gente não vai ter tempo hábil aqui para aprofundar, então já peço desculpas porque o assunto é muito importante e eu tento apenas enfatizar a importância e a necessidade de você depois buscar mais detalhes sobre isso daí. Beleza? Mas enfim, acho que também deu tempo de você copiar essa tela, né? Vamos seguindo aí. Além disso, como o núcleo de Sun San, coração é a força motriz que estimula ou potencializa as faculdades de intelecto, de emoção e de vontade, buscando, respectivamente, verdade, beleza e bem, a buscarem, né, como eu já mencionei aí, os valores, respectivamente. Então, veja bem, eu vou enfatizar, e talvez não seja capaz aí nessa aula de enfatizar suficientemente o quanto deveria ser essa afirmação que está ali. O coração é a força motriz que estimula, potencializa essas faculdades. As faculdades de intelecto, emoção e vontade originais, na natureza humana original, buscando de forma plena verdade, beleza e bem, respectivamente, ela se torna mais plena, mais completa, mais íntegra, mais capaz de atingir toda a sua potencialidade, porque o coração de Deus, de amor verdadeiro, amor, aquele amor que nós falamos, a vivência para servir os outros. A gente mencionou isso lá no estudo sobre coração, lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Então não vou me estender aqui. Mas enfim, eu estou aqui em poucas palavras tentando deixar claro para você e enfatizar suficientemente. Eu sei que não vai ser suficiente, mas enfim, né? Pelo menos você perceba no que eu estou querendo afirmar aqui, que é muito importante entender essa sintonia, essa centralidade do ser humano no mesmo centro de Deus. Qual é o centro de Deus? Deus se centra em quê? Nesse coração, nesse impulso de buscar alegria através de amar. Um amor incondicional. A gente já falou várias características e conceituações sobre isso lá no estudo sobre coração. Então eu não vou voltar àquela aula, senão ficaria muito extensa essa, né? Mas enfim, é só para enfatizar a importância disso. Agora, falando sobre o ser humano. Um ser humano pode se tornar um ser perfeito? Sim. Existe essa capacidade? Sim. O ser humano foi dotado com esse potencial? Sim. É uma semente que está lá. E nós precisamos, é nossa responsabilidade, cultivar, fazer com que ele floresça e a gente poder colher os frutos disso. Ou seja, através das faculdades intelecto, emoção e vontade, alcançar de forma plena os valores de verdade, beleza e bem. Mas enfim, né? Sem tentar, tentando aqui enfatizar, sem me estender, né? Espero que você consiga perceber a importância do que eu estou falando aqui, do que o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação afirma nesse trecho, né? Seguindo ali, então, o intelecto é a faculdade de cognição e persegue o valor da verdade, a emoção é a faculdade para sentir alegria, raiva, tristeza e felicidade, e assim por diante, e persegue o valor da beleza. E vontade é a faculdade para determinar a mente de uma pessoa e ela busca, né, persegue os valores relacionados ao bem. Beleza? Tá claro aí? Seguindo aí. Então agora vamos aplicar isso de uma forma um pouco mais prática, né? Então o livro, num outro trecho, ele diz assim, olha, política, economia, lei, mídia, esportes, etc.,
também são, né, resultados de atividades intelectuais, emocionais e volitivas. Deste modo, o coração se torna, então, a força diretiva por trás de todas as atividades culturais baseadas no intelecto, emoção e vontade. Particularmente, ele se torna a força motriz de atividades artísticas. A totalidade dessas atividades intelectuais, emocionais e volitivas é cultura. No mundo original, pessoas de coração, pessoas de amor, desempenham um papel principal em atividades culturais. Então, aí, de uma forma resumida, o que a gente poderia mencionar e comentar sobre essa afirmação? Todo o aspecto da cultura da sociedade humana, ela é a manifestação substancial desse anseio interno. O impulso dado pelo coração de buscar experimentar alegria através de amar, nos aspectos filtrados ali de intelecto buscando verdade, emoção buscando beleza e bem, e a vontade buscando o bem, a gente foi formando o aspecto cultural. O ser humano, ao longo da história da humanidade, formou a estrutura da cultura humana, né, nos seus aspectos que estão ali descritos: política, economia, lei, mídia, esporte e assim por diante, artes, etc, etc. Agora, nós estamos explorando todo o potencial humano no que diz respeito a criar uma sociedade ideal em todas essas áreas? Essa é uma questão. Porque nós, seres humanos, hoje vivemos uma vida em plena sintonia com o coração de Deus? Claro que não. Não temos plenitude nessa sintonia, não estamos conectados e sintonizados exatamente ali no dial de Deus, né, com relação ao coração. E por conseguinte, nas formas pragmáticas da aplicação da busca dos valores de verdade, beleza e bem, respectivamente, a gente tem encontrado problemas e nos deparado com uma série de problemas, né? A sociedade não é harmoniosa, não é justa, não é equilibrada, não está num progresso constante, existem lutas, conflitos, desarmonia, enfim. Né? Não vou elencar todos os problemas aqui, porque senão eu gastaria todo o tempo da nossa aulinha de hoje, né? Mas é só para a gente fazer as reflexões e entender a aplicação prática do que o livro está dizendo ali. Seguindo então, desta forma, o coração é a força motriz por trás de todas as atividades culturais. Portanto, a cultura que os seres humanos originalmente deveriam ter realizado seria uma cultura do coração. O que é uma cultura do coração? É a cultura centrada no coração original, no coração de Deus, um coração de amor verdadeiro, né? Aquele amor, não esse amor mutável, instável, desequilibrado que a gente visualiza hoje na sociedade humana. Mas quando a gente fala do amor de Deus, a gente coloca logo alguns atributos. Por exemplo, absoluto, único, imutável, né, e eterno, esses atributos que a gente precisa também replicar na nossa vida cotidiana. Nós, seres humanos, tendo como o âmago da nossa personalidade o coração, o impulso de buscar alegria através de amar, precisamos, por conseguinte, ter esse tipo de amor. Esse amor que é altruísta, esse amor que vive para o benefício dos outros, que é absoluto, único, imutável e eterno. E aí a cultura que surge a partir de um ser humano que busca valores centrados nesse tipo de coração vai gerar os aspectos de verdade, beleza e bem, respectivamente, na cultura centrada no coração. Isso é o que o reverendo Dr. Samuel Moon quer dizer quando ele fala sobre uma cultura do coração. Não é poético, isso não é uma coisa teológica, não é uma proposição abstrata e emotiva, ela é conceitual, é um conceito. Isso é um conceito fundamental, é pragmático. Só que nós precisamos compreender, entender a profundidade do que o reverendo Dr. Samuel Moon fala quando ele fala sobre cultura do coração. Ali na sua tela tem ali um gráfico que inclusive consta do livro. Eu já usei ele também para falar um pouco sobre coração lá no estudo do primeiro capítulo de Teoria da Imagem Original, mostrando exatamente isso, né? Ali no âmago do triângulo, do menor triângulo, está ali a letra C, que é o coração, a partir da onde vem o impulso de buscar alegria. Todas as ações que o ser humano, tal como Deus, tem, são ações buscando, em suma, ser feliz, a felicidade. E aí, as experiências que o ser humano tem na vida cotidiana são plenamente e 100% sempre felizes?
Não, por quê? Porque a sintonia não está perfeita, e aí, por conseguinte, no que diz respeito a passar pelos filtros de verdade, beleza e bem, a gente tem tido algumas sequelas dessa falta de sintonia, algumas manchas que contaminam esses valores. E aí os elementos que vão se formar na cultura, no que diz respeito ali, ciência, filosofia, artes, né, educação, política, enfim, todos esses elementos eles passam a se manifestar na cultura, mas ainda não de forma plena, não de forma absoluta, não de forma única, não de forma imutável, mas sempre relativa, contraditória, distorcida, conflitante. E aí os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Mas enfim, né? Eu estou fazendo aqui já algumas reflexões, não estão ali no livro, mas é só para tentar facilitar e ajudar na sua compreensão e no seu entendimento. Então, seguindo ali, ele diz assim, ó, coração é a essência daquilo que uma verdadeira cultura deveria ser. E não é. Nós não temos uma cultura do coração. A cultura do coração, o que Deus originalmente planejou e pretendia realizar através do ser humano, dos primeiros seres humanos, teria sido então a cultura de Adão. A cultura de Adão, por quê? Porque o Adão era o bonitão? Não, porque o Adão é o cara que está em sintonia com o coração. Então a sua forma de compreender, perceber, entender, racionalizar as coisas, buscando a verdade, aplicando isso no desenvolvimento de artes, né, os elementos de bem, então as ações, os aspectos culturais na busca da realização disso na sociedade humana, seria o que a gente está chamando ali de cultura adâmica, cultura do Adão, a cultura de um homem, de um ser humano aperfeiçoado, um ser humano que conseguiu, como Jesus fala lá em Mateus 5,48, que a gente mencionou numa tela anterior, ser perfeito como Deus é perfeito. É possível? É possível. Qual é a fórmula? Nós estamos aqui tentando elencar um caminho através das explicações, das conceituações do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação acerca de Deus e especificamente agora nesse capítulo acerca da natureza humana original, planejada, prototipada por Deus, ok? Seguindo aí, então aí os elementos, né, eu já mencionei, né, eu já não vou me estender nesse gráfico. Basicamente é o que eu acabei de falar, né? Já falei ali sobre os aspectos de intelecto, emoção e vontade, buscando respectivamente os valores ali e os aspectos que vão se formar na cultura. Esse gráfico está no livro, então aí eu sugiro, né, que depois você pegue o livro, folheie, encontre aí essa parte e todas as explicações e argumentações que o livro traz ali. Nós não temos muito tempo aqui, então o objetivo é trazer só as ideias principais, mas eu não vou abrir mão de intimar você a depois pegar o livro e fazer a leitura ali e o aprofundamento desses temas, tá bom? Show de bola? Vamos avançando aí então. Agora nós vamos falar, perdão, nós vamos falar sobre o segundo ponto aí do caráter divino, que nós também já estudamos e fizemos uma aula toda sobre esse tema, que é o Logos, falamos sobre Logos lá em Deus, e agora nós vamos dizer que o ser humano também é um ser de Logos. Como explicado, né, como eu já mencionei lá no capítulo Teoria da Imagem Original, dentro da imagem original, Logos se refere a um produto ou um novo ser aparecendo através da ação dar e receber interna, centrando no propósito de criação. Parênteses aqui, vou explicar tudo isso? Não, ali é um grifo, que é um conceito importante. Certamente, se você assistiu a aula sobre Logos, você tem anotado, porque lá a gente também já mencionou esse conceito e também estava grifado e eu sempre fiz a referência. Anota, é informação, é um conceito muito importante que a gente vai utilizar ele ao longo daquele capítulo específico e agora, na sequência, estudando a natureza humana original. Seguindo então, aqui o propósito de criação está baseado no coração, a gente também havia mencionado isso estudando lá na teoria da imagem original, portanto, Logos está baseado no coração, o centro é o coração, o Logos também tem como âmago da sua estrutura o coração. O universo foi criado através do Logos, a gente falou sobre isso, não vou me estender, está lá na aulinha sobre Logos, e executa os seus movimentos de acordo com o Logos. Está tudo prototipado, é o plano, é o projeto, né? O detalhamento do que Deus pretendia criar, então estava tudo certinho funcionando lá, né? Em outras palavras, o universo está apoiado pelo Logos. Seres humanos também, né, foram criados através do Logos. E suas vidas devem estar de pleno acordo com o Logos. Assim, o ser humano é um ser de Logos.
você deve estar pensando, você não assistiu a aula do Logos? Assistiu e não está lembrado? Eu vou ter que reiterar a minha solicitação de que você tem que assistir aquela aula. Se assistiu e não lembra, assiste de novo. Se não assistiu, é fundamental entender essa aula, porque senão eu vou dizer aqui agora. Logos é o projeto, é o plano na mente de Deus, quando ele estava fazendo o planejamento do que ele iria criar. Então ele foi formando Logos. Todos os seres vêm a partir do Logos. O Logos foi a base com a qual Deus criou. Mais detalhes? Está lá na aulinha. Mas aqui é só uma revisãozinha, porque eu vou usar essa afirmação nas próximas alegações que a gente vai fazer. Então vamos lá. Para a próxima tela. Logos veio a existir dentro do Sunsan da imagem original através da ação da receber entre o Sunsan interno e o Ryunsan interno, centrando no propósito. Expliquei isso claramente lá. Um pouquinho de revisão? Vamos lá. Então, Logos, o projeto, surgiu como? Lá no Sunsan, ou seja, na mente, o aspecto mais interno da imagem original, que a gente sempre define Deus. Então, o projeto, vamos fazer aí uma tradução para um português um pouco mais coloquial, né? Logos, então, o projeto veio a existir dentro da mente de Deus através da ação da receber entre o Sunsan interno, parênteses, intelecto, emoção e vontade, e o Ryunsan interno, parênteses, ideias, conceitos, leis e princípios. Show de bola? Fechou? A revisãozinha aqui em alguns segundos, né? Mas enfim, é só para explicar isso que a gente já estudou detalhadamente, bem esmiuçadamente lá na aulinha sobre Logos. Então, seguindo, sendo que razão desempenha particularmente um papel importante no Sunsan interno e lei desempenha um papel igualmente importante no Ryunsan interno, Logos, então, é referenciado, e a gente falou sobre isso detalhadamente na aula sobre Logos, definindo Logos como razão-lei. Ou seja, a união dos aspectos intelecto, emoção e vontade com os aspectos, ideias, conceitos, leis e princípios. Ou, em resumo, Sunsan interno, Ryunsan interno. A combinação disso forma razão e lei. Beleza? Não está lembrado? Assiste de novo lá. Não tem ideia do que eu estou falando? Você não viu essa aula. Assiste lá. Beleza? A unidade de razão e lei. Assim, um ser humano como um ser de Logos é também um ser de razão-lei. Fundamental entender isso. Isso não grifei, mas é fundamental. É a dica para você anotar. E é fundamental você entender o que a gente explicou lá. Não vou voltar a esse conceito para não estender essa aula, né? Mas como a gente faz numa sequência, a gente explicou lá, então se você não viu, dá um pause aqui, vai lá, assiste aquela aula, depois volta e segue a partir daqui para você entender o que a gente vai seguir falando sobre o ser humano como um ser de Logos. Mas seguindo agora, então. Sendo que a característica específica de razão é liberdade, anota aí, e a característica específica da lei é necessidade, um ser de Logos se refere a um ser no qual liberdade e necessidade estão unidas. Isto significa que os seres humanos são tanto seres normativos, ou seja, seres que vivem de acordo com leis, princípios e regras, né? Ou seja, pela necessidade, mas também ele é um ser que vive, né, com razão, né? Ele segue dizendo ali, ó, como também seres racionais, se comportando de acordo com o seu livre-arbítrio. Ou seja, entre parênteses, anota, porque a gente vai usar muitos conceitos daqui para frente. Autonomia e domínio. O ser humano tem necessidades? Tem. Tem normas? Tem. Ele vive de acordo com regras e leis? Sim. O seu corpo funciona? Assim, todas as leis físico-químicas, os funcionamentos dos aspectos e elementos biológicos do seu corpo, células, circulação, o sistema de respiração, inalação, exalação, batimento, processo de circulação do sangue, processo de alimentação, são regras, princípios, leis que norteiam. É necessário, é necessidade para a existência humana. Mas existe um aspecto de liberdade. O ser humano consegue ter liberdade. A questão é encontrar esse equilíbrio. E é aí que o ser humano tropeça e tropeçou e vem tropeçando ao longo de milhares de anos, séculos e séculos, culturas e mais culturas, religiões e mais religiões, ideologias e mais ideologias, tropeçando na confusão e na falta de capacidade de discernir e distinguir o que é
liberdade, o que é necessidade e como isso está interagindo, harmonizado e equilibrado na existência humana. Por quê? Ou eu sou um ser que vive só por leis e regras, ou eu sou um ser que vive aleatório e caoticamente pela liberdade, fazendo o que eu quero, a hora que eu quero. Aí vem a importância de entendermos o que está ali. Autonomia, né, que está aí na sua tela, dá uma olhada aí, né, está aí embaixo. Autonomia e domínio. Vamos falar mais sobre isso? Mais um pouco, tá bom? Vamos lá. É comumente defendido nos dias atuais que, sendo que os seres humanos são livres, eles não deveriam ser restringidos por quaisquer leis ou normas. Você já ouviu sobre isso. Talvez você mesmo já tenha defendido isso. Talvez ali naquele entusiasmo da juventude você tenha dito, né, não, eu quero exercer a liberdade, eu quero ser livre. Precisamos lutar pelos direitos de liberdade, disso, daquilo outro. Exato. A liberdade é importante, mas ela é caótica? Ela é ilimitada? E as leis e normas? Qual a relação entre liberdades e leis e normas? Entretanto, verdadeira liberdade consiste em obedecer determinadas leis, ou mais precisamente, observar com disposição determinadas leis. Simples. Existem leis e elas nos dão os limites dentro dos quais eu posso, com liberdade, existir plenamente. Ok? Então esse equilíbrio é fundamental a gente entender. Até onde vai a minha liberdade? Até onde não viole regras, princípios, leis essenciais, fundamentais da existência. Não apenas biológica, que eu usei aí como exemplificação, mas todos os aspectos psicológicos, emocionais, espirituais e assim por diante. Ok? Faça suas reflexões. Eu vou aqui lançando ideias e conceitos a partir do livro, tá bom? As pessoas podem pensar que liberdade permite que elas ignorem as leis, mas isso se torna licença. E falando mais nos aspectos comportamentais e principalmente em aspectos sexuais, o ser humano confunde liberdade com licenciosidade, ou libertinagem, vamos falar a palavra mais exata. Ao invés de liberdade, e resulta em nada mais do que caos e destruição. Por exemplo, um trem enquanto permanece em seus trilhos. Então é aquela exemplificação que é clara, usado por vários pensadores, filósofos, inclusive pelo reverendo Dr. Samyamun. Os trilhos a gente poderia comparar com as regras, as leis que vão conduzir numa determinada direção. Tem uma meta, um objetivo, tem um destino a ser alcançado e os trilhos levam para lá. E o trem precisa caminhar sobre esses trilhos. Ele não pode sair fora, ele vai descarrilar, é caos, é destruição. E aonde está a liberdade? Ele não tem liberdade? Claro que tem liberdade. Ele tem a liberdade de definir um momento de startar, de parar, de acelerar, de reduzir essa velocidade. Dentro das regras, existem determinados limites, né? Agora, tem um outro aspecto que a gente vai falar mais adiante. Autonomia e domínio. Falamos alguma coisa sobre isso em ontologia? Falamos. Nós mencionamos um pouco sobre isso quando falamos ali no estudo das divisões taxonômicas, mostrando que os seres têm as mesmas situações, têm liberdade e necessidade. Só que a gente vai observando que conforme o nível, né, da divisão taxonômica ali, e de complexidade do ser, a gente observa que ou ele está mais para a necessidade, com uma liberdade mais restrita, ou, né, para o outro lado, um pouco mais de liberdade e um pouco menos de restrição pelas leis ou pela necessidade. O exemplo até que a gente usou lá, por exemplo, o vegetal. Ele precisa da luz para fazer a fotossíntese, e ele vai crescer e se desenvolver sempre buscando a luz do sol. E aí, o que define isso? É uma lei, é um princípio, é uma necessidade. Qual é a liberdade dele? Ah, não, de repente cresceu uma outra planta do lado desse vegetal ali e está ofuscando, não deixa passar o sol. Então a planta levanta, sai andando e dá a volta. Não, não dá, ele não tem essa liberdade. A liberdade dele tem algumas restrições. Esse vegetal ele vai poder fazer com que o galho cresça um pouco mais naquela direção, ou mude ali o movimento de crescimento para... Entendeu? É isso que a gente está querendo dizer. Conforme o nível de desenvolvimento dos seres, o grau de autonomia e domínio no exercício da liberdade em relação à necessidade evolui. O ser humano tem
o mais elevado nível de desenvolvimento no que diz respeito à manifestação dos atributos de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem de Deus. Os demais seres são símbolos de Deus ou a imagem do ser humano. Por conseguinte, o ser humano é o ser que mais pode experimentar em relação às leis e aos princípios da necessidade, ele pode experimentar autonomia e domínio. Mas isso significa que pode fazer tudo indistinta e indiscriminadamente? Não é assim. Existe o equilíbrio, e a necessidade desse equilíbrio permite que o ser humano gere progresso e desenvolvimento, ou, como menciona ali, causa e destruição. E atualmente, vamos falar a verdade, o ser humano está mais para a segunda opção, né? Infelizmente. Seguindo ali então, sendo que os seres humanos são seres de logos, sua natureza original é seguir a lei. A lei que eles devem seguir é a mesma lei que opera por todo o universo. Especificamente, é a ação de dar e receber. Quando o Logos foi formado na imagem original, foi motivado pelo coração em Deus, que é a raiz de amor. Aquele amor que é o impulso de buscar alegria através de amar, sempre vivendo para o benefício dos outros, para o escopo maior. Portanto, originalmente a lei do universo é motivada pelo coração, e o propósito da lei é a realização do amor. Ou seja, em poucas palavras, né, o livro está dizendo, o Pensamento de Unificação está afirmando que, mesmo afirmar que o ser humano tem restrições, tem necessidades, né, para nortear os seus comportamentos, ainda assim, por ter como impulso, na imagem original, Deus, o coração de amor, no ser humano, essas leis, essas regras, esses princípios vão sempre conduzir, ou pelo menos nós estamos falando da natureza humana original, aquele que foi prototipado e planejado por Deus lá no início da criação. É assim hoje? Não é. Mas enfim, foi criado, planejado, prototipado para conduzir e direcionar o homem, o ser humano, para a plenitude, para a perfeição, para a sua felicidade, para cumprimento de todos os seus anseios, desejos e ambições como ser humano, individualmente falando, como também um ser conectado, relacionado com outros seres. Nós falamos alguma coisa sobre isso quando falamos lá na aula anterior sobre Yang e Yin, né? Mas eu não vou fazer toda a referência que eu fiz lá. Se você não viu, assiste lá. Viu e não está lembrado? Assiste de novo, tá bom? Seguindo aí, um ser de criatividade. Agora nós vamos falar o terceiro e último item dentro do caráter divino. Já falamos detalhadamente, então, como eu falei, né, é importante ter estudado. Se não assistiu, assiste. Se assistiu e não está lembrado, assiste de novo a aula sobre criatividade lá na imagem original, ou seja, lá em Deus. Agora nós vamos aplicar aquilo que nós falamos lá no ser humano. Deus criou o universo em virtude de sua criatividade, ou seja, sua capacidade de criar. Né? Lembra que até na hora que nós conceituamos, eu lembro bem que na aula sobre criatividade, a gente conceituando criatividade, um dos conceitos mais genéricos dizia exatamente que criatividade é a capacidade de criar, é a capacidade de Deus de criar. A criatividade de Deus o que é? A capacidade de Deus criar. Parece que contém tudo já, né? Vamos ver se é isso mesmo? Seguindo ali. Ele dotou os seres humanos também com criatividade, através da qual eles têm desenvolvido ciência e tecnologia. Parênteses aqui. Então, tudo que nós fazemos hoje, pegamos coisas que Deus criou de forma bruta, né? Os elementos, por exemplo, minerais, e com a nossa criatividade, usando intelecto, emoção e vontade, percepção, entendimento e racionalização, nós criamos tantas e tantas coisas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, atendendo às várias necessidades físicas, psicológicas, emocionais e etc, etc, do ser humano. Então percebe? A criatividade é uma característica peculiar do ser humano que o coloca mais para Deus do que para um outro ser qualquer da criação. Temos todos os demais atributos dos seres da criação? Sim, mas a criatividade é uma das características, se não a característica que mais nos assemelha a Deus, que mais nos coloca próximos a Deus, que nos dá, de acordo com Jesus, há 2000 anos, a posição de filhos de Deus.
Deus é o Criador e nós continuamos a obra criadora de Deus, co-criando, criando novas coisas a partir dos elementos que Deus nos forneceu, criando o universo. Nós, com a nossa capacidade criativa herdada de Deus, como seus filhos, também exercemos essa criatividade. Beleza? Mas é só um parênteses, uma reflexão, tá bom? Seguindo ali, então, essa pergunta é muito importante. Qual é a natureza essencial da criatividade de Deus e também nossa, seres humanos? Qual é? A criatividade de Deus é a capacidade de criar baseada no coração. Parênteses aqui, tá grifado, anota, é dica fundamental. Qual foi a pergunta que a gente fez? Qual a característica essencial da criatividade de Deus? Deus, na sua capacidade de criar, tem como base, como centro, como impulso primário, coração. O impulso emocional irreprimível de buscar alegria através de amar. Nós, seres humanos, temos criatividade? Show de bola. É igual a de Deus? Deveria ser. Por que deveria ser? Porque se fosse igual a de Deus, nossa criatividade seria baseada no coração. Um coração sintonizado no coração de Deus. Um coração que acalenta, que segue o impulso emocional irreprimível de buscar alegria através de amar. Amar, o verdadeiro amar, aquele amor que vive para o benefício dos outros. Beleza? Então, só nessa afirmação, nessa linha, a gente já abriu margem para discutir. O ser humano hoje exerce criatividade? Nossa, exerce sim, tem muita criatividade. Olha o tanto de coisas, né, que nós temos e desfrutamos no mundo hoje, né? Principalmente, aí, por exemplo, nesse último século, a evolução exponencial, né, da ciência e da tecnologia e todo o conforto e benefício que essa criatividade humana nos trouxe especificamente nesse último século. É lógico, analisa toda a história humana, você vai observar essa manifestação. Mas ainda assim, nós ainda temos muitos problemas. Nós, com a nossa criatividade, o ser humano ainda cria muitos problemas, muitos conflitos. Nós criamos armas, nós criamos poluição, nós criamos situações onde estamos causando males para o ambiente e, por conseguinte, males para nós mesmos, né, que vamos recebendo os malefícios dessa nossa criatividade sem estar baseada num coração. E aí, entenda nessa palavra, quando eu falo cultura do coração, centrado ou sintonizado no coração de Deus, entenda tudo aquilo que eu já falei e repeti várias vezes. Impulso emocional, reprimível, de buscar alegria através de um amor verdadeiro, aquele amor que vive para o benefício dos outros, um amor incondicional, que dá, esquece que deu e dá novamente. Enfim, né? É só para enfatizar o que eu quero dizer quando a gente fala cultura do coração, o que o reverendo Dr. Samir Amun fala sobre cultura do coração. Seguindo ali, como foi esclarecido lá na teoria da imagem original, no momento da criação, uma ação dar e receber de 2 estágios ocorre dentro da imagem original. Nós já falamos sobre isso, não vamos voltar a essa discussão. Estuda lá, está lá na aula sobre criatividade. O primeiro estágio é a ação de dar e receber interna e o segundo estágio é a ação de dar e receber externa. Vamos detalhar isso aqui? Não. Já falamos sobre isso lá. Volta lá se você não lembra. Então, no primeiro estágio, o logos é formado através da ação dar e receber entre os elementos internos ali do Sum-Sam, o Sum-Sam interno, intelecto, emoção e vontade, e o Ryun-Sam interno, ideias, conceitos, leis e princípios, né? Centrando no propósito que é estabelecido pelo coração. Quando eu falar coração, quando o pensamento de unificação falar coração, observa que ele sempre usa coração com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, dando a ele com uma conotação de substantivo específico e que tem todas aquelas qualidades que eu já descrevi repetidamente aqui, né? Seguindo, então, no segundo estágio, todas as coisas são criadas através da ação dar e receber entre o logos e o Ryun-Sam original, centrando no mesmo propósito. Só a título de lembrança, não vou detalhar isso aqui agora, ele está falando ali, quando ele fala de primeiro e segundo estágio, ele está falando base de 4 posições interna, seja ela mantenedora de identidade, porque o centro é o coração, mais especificamente, como ele falou ali, propósito. O centro sendo propósito, ela passa a ser uma base de 4 posições
desenvolvedora, interna, porque ela está ocorrendo primeiramente dentro do Sunsam de Deus, e depois externa, porque ela vai acontecer entre o projeto elaborado dentro do Sunsam de Deus, e aí usando a energia primária universal, os elementos ali de pré-energia e todo o potencial para um ilimitado número de formas, começou a criar todos os seres existentes. Muito resumidamente, em alguns segundos, aquilo que a gente explicou detalhadamente lá na aulinha. Então, se você não lembra, assiste de novo, tá lá. Através, então, desses dois estágios de ação dar e receber, a base de 4 posições desenvolvedora de 2 estágios é formada, interna e externa, formando o projeto e depois criando o ser propriamente, né? E aí podemos dizer, então, que a criatividade de Deus é a capacidade, então, para formar as bases de 4 posições desenvolvedoras de 2 estágios, interna e externa, ou seja, a base de 4 posições que vai formar o projeto, a interna, e é depois a que vai criar o ser substancial, a externa. Beleza? Só a título de lembrança, ele mencionou aqui algo que a gente já estudou detalhadamente lá na criatividade e também no estudo do Logos, tá bom? 2 aulas, na verdade, as 3 aulas são fundamentais para você entender o que a gente está discutindo aqui de uma forma bastante sucinta a partir do que a gente já falou lá. Então, da mesma forma, em atividades criativas humanas, primeiramente estabelecemos um propósito e então fazemos um projeto ou o plano, né, o protótipo, o Logos, né, com o qual implementamos esse projeto, ou esse propósito, ou esse Logos. Em outras palavras, a ação dar e receber interna é primeiramente conduzida, então na base de projeto plano, então na base do projeto e do plano, né, já estabelecido, detalhado, esmiuçado, com todos os requintes do que eu quero realmente fazer de fato de forma substancial na sequência, nós vamos então produzir coisas através da realização da ação dar e receber externa. Por que ele está repetindo isso? Porque tal como isso funciona em Deus no processo de criatividade, formulação do Logos e a criatividade como processo, assim também funciona em nós, seres humanos. Por isso, eu não vou detalhar isso aqui agora. Como é esse processo no ser humano? Tal qual funciona em Deus. Tal qual nós explicamos lá na teoria da imagem original. Coração, Logos e criatividade. E eu reiterei no início dessa aula que você assista, se debruce sobre aquelas aulas, detalhe, observe novamente e acompanhe com o livro, porque aí você vai entender como funciona em nós seres humanos. O processo de criatividade em nós funciona muito bem, obrigado. O problema é o que nós estamos criando, qual o centro, qual o propósito para o qual nós estamos criando. Estamos criando para o amor verdadeiro, para o benefício dos outros ou para satisfazer necessidades egoístas, materialistas, centradas em mim mesmo, em detrimento e muitas vezes em prejuízo de outras pessoas, dos próximos ou até mesmo pessoas que eu não conheço. Percebe? Essa é a discussão que o livro quer conduzir. Então, seguindo ali, Deus dotou os seres humanos com criatividade, a fim de potencializá-los para ter domínio, autonomia sobre o universo, sobre a criação, mas centrado no coração, ou seja, com o amor verdadeiro. Domínio se refere a lidar ou controlar objetos materiais, né, e parceiros humanos, objetos. A noção de domínio incorpora o significado de administrar, processar, preservar e assim por diante. Então, quando você for ler no Gênesis 1:28, as 3 bênçãos, as 3 ordens, os 3 imperativos que Deus deu para os primeiros antepassados humanos, frutificai, dominai, multiplicai e dominai, o que ele queria, qual era a proposição, a ordem imperativa de Deus para o ser humano. Entenda que era administrar, processar, preservar, com parcimônia, com equilíbrio, com inteligência, criando coisas que são verdadeiras, belas e boas, não somente para mim, mas que atenda à busca dos valores verdade, beleza e bem por todos os seres humanos, por todas as pessoas. Beleza? Mas aqui é uma reflexão que eu estou conduzindo você a ter. O livro vai fazer isso detalhadamente? Não. Mas o fato da gente estar conceituando isso é fundamental para o entendimento e as reflexões que nós vamos fazer, não somente nessa aula, mas na sequência de todos os demais capítulos que sucedem agora o 3º capítulo sobre teoria da natureza humana original, porque nós vamos aplicar depois esses aspectos a todas as facetas da existência humana, os aspectos de valor, ética, educação e assim por diante.
Beleza? Seguindo ali então na próxima tela. Assim, vários tipos de atividades envolvendo materiais, tais como indústria, setor primário, secundário e terciário, como também as atividades para governar a sociedade, incluindo política, artes e ciências, estão no âmbito das atividades criativas. Vamos botar ali, né, uma coisa que a gente já mencionou na aula anterior, né, um pouco ali quando falamos ali sobre os atributos que distinguem o ser humano dos demais seres, e que dão ao ser humano essa peculiaridade ou o valor da individualidade, só a título de lembrança da aula anterior, né? Mas enfim, né, essa questão de ter domínio sobre a criação faz parte da natureza original de domínio do ser humano, autonomia e domínio do ser humano sobre todo o universo, que as pessoas, que cada um de nós, seres humanos, conduzamos atividades variadas de domínio com o amor de Deus. Eu não grifei, deveria ter grifado, mas é importante. Seja qual for a sua especialização, seja qual for a sua capacidade, seja ela artística, matemática, manufatureira, agricultura, enfim, todas as capacidades que cada um de nós individualmente manifestamos na nossa peculiaridade, nós somos capazes de implementar de forma criativa, dentro da nossa especificidade, da nossa especialização, coisas, criar coisas, mas essas coisas criadas, todas elas que a gente já elencou aí, que o pensamento de unificação elencou, mas você pode, no exercício aí da sua reflexão, elencar várias outras, a gente tem que observar qual é o propósito, qual é o centro, qual é o objetivo, porque senão é isso que nós observamos na sociedade atual. Esse é o mundo que nós experimentamos na sociedade atual. E os problemas que nós nos deparamos cotidianamente na nossa sociedade atual. Beleza? Mas seguindo ali, então se desde o início os seres humanos tivessem herdado completamente a criatividade de Deus, eles teriam conduzido todas essas atividades centrando no amor de Deus. E certamente, todo esse progresso, evolução de ciência, tecnologia e os benefícios que nós experimentamos hoje seriam muito melhores, porque não teríamos misturado a todos esses benefícios tantos problemas, tanto caos, destruição, injustiça, falta de harmonia, de equilíbrio, equidade na distribuição e produção dos bens, riquezas e acesso a tudo isso, toda a tecnologia que nós temos, todo o avanço, nem todas as pessoas têm acesso a isso. Por quê? Porque nós não fizemos como deveria ter sido, centrando no coração. E aí todos os aspectos que a gente já conceituou sobre o coração de Deus. Seguindo então, em seu sentido original, domínio pode ser exercido sobre algo somente pela pessoa que criou essa coisa. Assim, não podemos, por nossa própria vontade, exercer domínio sobre algo feito por outra pessoa. Para que eu possa exercer domínio sobre algo que outra pessoa criou, eu preciso ter o entendimento. Entendimento vem percepção, entendimento, racionalização. Né? Aí seria o... Como é que fala? Aquele manual, né, de operação. Você compra o bem e vem um manualzinho explicando para você como é que funciona. Porque não foi você que criou, você não sabe. Você vai querer ter o benefício daquilo, mas como é que opera? Você precisa ter um manualzinho, né? Mas vamos ver aí o que o texto diz. Portanto, os seres humanos não podem, por sua própria vontade, exercer domínio sobre a criação, sendo que os seres humanos foram criados depois que todas as coisas tinham sido criadas por Deus. Nós já falamos sobre isso quando estudamos lá na ontologia. O processo de criação, no que diz respeito à prototipagem, né? Aí só lembrando aquilo que a gente falou na telinha anterior ali, base de 4 posições, desenvolvedora interna, e o processo depois de fato, quando a gente vai para a base desenvolvedora externa, fazendo o bem ou o produto de forma substancial. E aí, só a título de lembrança, não vou explicar isso de novo, assista lá, nós falamos sobre camadas, né? No estudo do princípio do pensamento de unificação e também na divisão taxonômica, a gente observa um processo de evolução acumulando camadas dos seres mais elementares para os mais complexos, mas a gente afirmou, o pensamento de unificação afirma, que o processo de prototipagem na verdade foi o inverso, que ele veio do mais complexo para o mais simples, né? Mas é só a título de lembrança. É só para mencionar ali a referência que ele fez, dizendo que o ser humano, na verdade,
tal como diz o Gênesis, e tal como a Bíblia também fala, é o último ser criado, ou o último ser que surge ali no processo da evolução, né? Entretanto, os seres humanos foram criados como filhos de Deus e, portanto, eles deveriam ter permissão de herdar as propriedades e direitos de seus pais, uma vez que tivessem crescido. Deste modo, Deus desejava que Adão e Eva pudessem estabelecer condições para herdar seu domínio. Deus os orientou para crescer enquanto cumpriam sua porção de responsabilidade. A condição de ser estabelecida por eles era que eles deveriam aperfeiçoar através do cumprimento de sua responsabilidade, quando essa condição seria considerada como equivalente a terem participado na criação de Deus, do universo. Um parênteses aqui bem sucinto. Então, quando a gente lê essa parte teológica, parece que Deus deu uma regra, uma obrigação. Cresça, frutifique, multiplique, domine. Mas isso é manifestação de amor. É uma orientação para que eles pudessem aperfeiçoar-se, se tornar seres perfeitos, maduros, plenos, semelhantes, tal como Jesus fala lá em Mateus 5,48. Sede vós perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus havia dito isso lá para os primeiros antepassados. Seja perfeito. Mas isso não é uma coisa que vai vir pronta. Você tem que fazer. Seu processo de conclusão de criação. Quem torna o ser humano perfeito? Deus criou o ser humano perfeito? Ou deu ao ser humano todo o potencial e a responsabilidade para concluir esse último estágio de completar, colocar, como eu mencionei na aula anterior, a cereja do bolo, fazer o ápice, a culminação desse processo criativo? É nossa responsabilidade, responsabilidade do ser humano. Mas de uma forma sucinta, eu não vou me estender nessa discussão, é só para você refletir sobre o que o pensamento de unificação quer dizer quando ele vem explicando o aperfeiçoamento do ser humano, os aspectos aí de coração, logos e criatividade, o ser humano como um ser de coração, logos e criatividade, semelhante a Deus. Deus é perfeito? Sim. O ser humano é perfeito? Não. Ah, então ele é imperfeito? Não é que ele é imperfeito, ele tem todo o potencial para chegar à perfeição, mas isso ele faz, é sua responsabilidade. E os passos, estamos traçando eles aqui ao estudar a natureza humana original. Ao tentar de forma clara, esclarecida, detalhada, mostrar qual é a natureza humana original, planejada, prototipada por Deus, lá no início da criação. Beleza? Então aí as pessoas devem se tornar capazes então de adquirir a criatividade original, a qual está centrada no coração, e dizer que o coração se torna o centro da ação de criatividade significa que as atividades criativas deveriam ser aperfeiçoadas com o amor como sua própria força motivadora, e na base de valores apropriados. Portanto, os cientistas devem primeiramente ser pessoas de valores, ou pessoas de caráter, antes de se tornarem cientistas. Em outras palavras, a ética deve se tornar a base para o desenvolvimento da ciência natural. E aqui vai abrir margem para tantas discussões que a gente vai fazer. O livro faz as discussões, por exemplo, quando a gente passa, tem um capítulo que fala sobre a teoria da educação. Ok, nós precisamos estudar a norma, as leis, os princípios, conhecer de ciência. Sim, é claro, isso é fundamental. Tudo aquilo que nós temos hoje de ciência, tecnologia, desenvolvimento, todos os elementos criados para o nosso bem-estar e conforto, são resultados disso. Mas tem que ter algo em paralelo. E ele menciona ali de forma sucinta agora, né? Mas lançando ali cena para os próximos capítulos de coisas que a gente vai vir a estudar, falando sobre a axiologia, a ética, a teoria da educação e assim por diante. São aulas que virão na sequência aí do nosso estudo, mas que estão detalhadamente discutidas em temas bem específicos. Então aqui de forma bem sucinta ele está dizendo: para ser um homem de ciência e tecnologia, criar o desenvolvimento, exercer a criatividade humana, que nos torna semelhantes a Deus, nós precisamos ter caráter, nós precisamos ter valores. Quais valores? Qualquer valor, valor de uma cultura específica, de uma religião específica, centrado no coração de Deus e todos aqueles atributos que eu já elenquei repetidamente, né? E aí, finalizando, entretanto, nesta era moderna, os cientistas se limitaram a buscar os fatos objetivos, ou seja, eu já mencionei em aulas anteriores que a ciência hoje é bastante fenomenológica, né? Não vai além disso, né, dos fenômenos, do que é puramente empírico, né, desconsiderando então qualquer valor ou valores de qualquer tipo. O resultado é a situação caótica que nós vivemos atualmente. E para resolver esse problema, aqui só para citar, o reverendo Dr. Samuel Moon patrocinou
ao longo de várias décadas, conferências internacionais para a unidade das ciências, né, chamadas ICOS, e encorajou nessas conferências os cientistas a tratarem com valores para que eles possam restaurar a verdadeira criatividade, aquela criatividade que vai buscar os valores de verdade, beleza e bem, centrados no coração de amor verdadeiro e assim por diante. Não vou detalhar novamente tudo isso aqui, né? Em outras palavras, então, ele encorajou os cientistas a manifestarem verdadeira criatividade sobre a ética que nos obriga a amar a natureza, reconsiderar a dignidade dos seres humanos, buscar o amor entre a humanidade, entre toda a humanidade, e pesquisar sobre Deus como a origem do amor. E aí na sua tela eu coloquei inclusive a capa de um livro que tem lá no site, né, no mesmo site que eu referenciei no início dessa aula, mostrando ali o caminho para o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Você vai encontrar esse livro aí, Ciência e Valores Absolutos, onde estão contidos, se eu não me engano, são 10 discursos em 10 conferências onde o reverendo Dr. Samir Amun fez o discurso de abertura, e ele vai apontando e pontuando ali exatamente esse objetivo, orientando e tentando estimular todos os profissionais e cientistas, homens das mais diferentes áreas acadêmicas, a continuarem buscando, obviamente, criar conforto e bem-estar para o ser humano, mas também associar a isso alguns valores. Mas eu não vou aqui detalhar, sugiro, né? Quando você tiver um tempinho, faz o download desse livro aí, leia, que você vai adorar como eu me apaixonei aí lendo esses discursos e percebendo realmente essa visão, essa visão revolucionária. É uma visão revolucionária para o desenvolvimento das ciências. Beleza? Então aí, na próxima aula, né, já encerrando essa aulinha, a gente já vai fazer o nosso compromisso. Nós encerramos aqui então o estudo do aspecto das características da natureza humana original com relação aos seus atributos individuais, seja nos aspectos de imagem divina, quando falamos Sun San, Hyun San, Yan, Yin, individualidade. E nessa aula de hoje falamos aí sobre o aspecto caráter divino, aquele atributo que estudamos em Deus, né, a função em Deus, o caráter divino. Mas agora aplicando no ser humano de uma forma bastante sucinta, né? Espero que você tenha compreendido as ênfases que eu dei sobre coração, logos e criatividade. Mas agora nós vamos entrar no aspecto de relacionamento. Vamos colocar o ser humano também na mesma situação, de um ser conectado. E aí nós vamos então entrar no item chamado ali, como está na sua tela, um ser de posição, um ser com posição. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então aí já de antemão fica feito o nosso compromisso, seguindo o nosso estudo, e aí eu já agradeço aí a sua participação e fazemos o nosso compromisso. Nos vemos na próxima aula então, beleza? Até lá então. Muito obrigado. Tchau.